Olá, nobres cientistas que nos acompanham. Nesse vídeo trataremos de um assunto jurássico, que atrai pessoas de todas as idades, os dinossauros, mostrando sua evolução, ascensão, seu desaparecimento, além dos exemplares mais conhecidos. Então deixe seu like e se inscreva. Nossa viagem começa há 245 milhões de anos atrás, no período Triássico, onde os répteis deram origem aos primeiros dinossauros, inicialmente de hábito carnívoro após milhares de anos, passando a ser herbívoro. Um dos primeiros dinossauros que se tem conhecimento é o Erresaurro, datado de aproximadamente 231 milhões de anos atrás. Há 205 milhões de anos atrás, dinossauros mais evoluídos que o Erresaurro começaram a aparecer. Um deles foi o Coelophysis, um dos primeiros a caçar em grupo. Mas é no período Jurássico onde ocorreu a aparição dos maiores dinossauros como o Brachiosauro, de dieta exclusivamente vegetariana, medindo entre 18 e 20 metros de altura e cerca de 25 metros de comprimento. Nesse período houve também o surgimento dos Compsognathus, medindo entre 70 a 140 centímetros, pesando apenas 3 quilogramas, porém eram de hábito carnívoros, alimentando-se de insetos e pequenos répteis. No período Cretáceo, há 144 milhões de anos atrás, os grandes herbívoros deram lugar a pequenos dinossauros, também comedores de vegetais, como os Triceratops, que mediam 3 metros de altura, e pesavam até 12 toneladas. Entretanto, os de maior destaque são os carnívoros, Tiranossauro Rex de 6 metros de altura e 14 toneladas, e os Velociraptors, que mediam 2 metros de comprimento, pesavam 15 quilogramas e atingiam impressionantes 75 quilômetros por hora. 65 milhões de anos atrás os dinossauros foram extintos por fatores que até hoje causam dúvidas e teorias. A principal é a de que um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro teria se chocado com a Terra, em uma península no México, matando alguns com o choque, mas ao colidir levantou uma nuvem de poeira que impediu a luz solar chegar na superfície, resultando na morte de plantas e consequentemente a morte dos herbívoros e carnívoros. Outra de que devido ao movimento dos continentes, correntes marinhas foram alteradas, resultando num clima mais frio, matando os dinossauros. Agora falaremos dos 10 dinossauros mais conhecidos. Começando pelo Anquilossauro, conhecido por ser o dinossauro blindado, é revestido por uma carapaça muito resistente e na ponta de sua cauda havia uma clava óssea, podendo causar golpes de até 2 toneladas. Viveu no período Cretáceo, na região que hoje corresponde à América do Norte, media 2 metros de altura e 9 metros de comprimento, pesando de 7 a 9 toneladas. Em segundo lugar está o Triceratops, um herbívoro que viveu no período Cetáceo, há 66 milhões de anos atrás. Possuía 3 chifres em seu grande corpo de 4 patas. Media de 8 a 9 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava de 6 a 12 toneladas. No terceiro lugar está o Estegossauro, o dinossauro coberto. Recebe esse nome devido a 2 enormes fileiras de placas ósseas que iam da cauda até o pescoço, por isso é o maior dinossauro encouraçado. Viveu na América do Norte, nos Estados Unidos, nos estados do Colorado e Utah. Habitando em regiões arborizadas, alimentando-se de vegetação rasteira.
Tinha 3 metros de altura, 6,5 metros de comprimento e pesava 2 toneladas. As enormes placas que percorriam sua espinha do pescoço ao final da cauda, onde possuía de 2 a 4 pares. Algumas dessas placas podiam medir até 60 centímetros. Em quarto lugar aparece o Edmontosaurus, que habitava o Canadá, onde seu primeiro fóssil foi descoberto na região de Alberta. Era herbívoro, apesar de seu enorme tamanho, podendo atingir 3 metros de altura e 13 de largura, pesando 3 toneladas na fase adulta. Algo que causa dúvidas nos cientistas é a presença de um saco nasal, e acredita-se que servia para a emissão de sons. Viviam em manada de até 10.000 indivíduos e frequentemente servia de banquete para o Tiranossauro Rex. Por falar nele, em quinto lugar está o incrível dinossauro carnívoro, provavelmente o mais conhecido e amado pelos fãs de dinossauros. O Tiranossauro Rex viveu há 66 milhões de anos atrás na América do Norte. Media 5 metros de altura, 14 metros de comprimento e podia pesar mais de 8 toneladas. Tinha 60 dentes com mais de 20 centímetros, curvados para frente, para facilitar a captura da presa, geralmente androssauros. Possuía robustas pernas com 3 garras nas patas, o que facilmente sustentava seu corpo. Seus braços de 1 metro eram pequenos em relação ao corpo, e serviam como forma de captura e dilaceração das presas. Em sexto lugar está um dinossauro que faz o tiranossauro parecer baixinho. O brontossauro, com incríveis 12 metros de altura, 23 de comprimento e pesando até 80 toneladas. Mas não se assuste, essa fera colossal era herbívora. Devido a um erro, motivado por Othniel Charles Marsh, o descobridor de seu fóssil mais antigo, o brontossauro pode ser chamado de apatossauro, pois por engano, Marsh catalogou ossos do mesmo tipo, mas de períodos diferentes, como sendo pertencentes a outras espécies. Porém, devido à popularidade, o nome brontossauro persiste até hoje. Em nosso sétimo lugar está um dinossauro que viveu no território brasileiro há 90 milhões de anos atrás, o Vespersaurus paranaensis. Como seu nome já diz, ele foi encontrado no Paraná, no sítio arqueológico de Cruzeiro do Oeste, que existe desde 1970. Pela análise das rochas encontradas, estava adaptado a viver em ambientes desérticos. Era carnívoro, alimentando-se de pequenos roedores, media 80 centímetros de altura e 1,60 metro de comprimento. Na oitava colocação está o Velociraptor, dinossauro carnívoro bípede emplumado, com uma longa cauda e uma garra em forma de foice em cada pata traseira, usadas para combater a presa. Era de pequeno porte, medindo uma fase adulta 2 metros de comprimento e 0,5 de altura. Possuía de 26 a 28 dentes espaçados em cada lado, cada um fortemente serrilhado. Porém, certamente o que chama a atenção é a sua velocidade, podendo alcançar até 75 km por hora. No nono lugar está o espinossauro, dinossauro carnívoro que habitou o norte da África, e no Brasil, no estado do Ceará. Possuía 6 metros de altura, 15 metros de comprimento e pesando até 7 toneladas. Possuíam grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas, recobertas por uma fina pele, com as maiores podendo chegar a 2 metros, o que lhe conferiu o nome de lagarto espinhoso. Sua provável função era o armazenamento de calor, dando-lhe vantagem de ser mais rápido que outros répteis.
Outras hipóteses são a de exibição sexual ou apenas um efeito visual durante o nado, já que foi o primeiro dinossauro semi-aquático a ser descoberto. Por fim, no 10º e último lugar, está o maior dinossauro que já viveu, o herbívoro titanossauro, com seus 20 metros de altura, 44 metros de comprimento e 77 toneladas. Viveu entre 83 a 65 milhões de anos atrás, na região da Patagônia, onde seu primeiro fóssil foi encontrado em 1877, pelo paleontólogo Richard Lydekker. Passavam a maior parte do tempo comendo folhas no topo das árvores. Andavam sempre em grandes bandos familiares, onde os menores se localizavam na região central do grupo e os maiores nas margens, sendo conduzidos pelos mais experientes. Podiam viver até 100 anos, crescendo lentamente até o fim dela. Obrigado por nos acompanhar nessa incrível aventura, e até a próxima.